Graças a Deus, que bom poder andar com Deus, poder dar a palavra de Deus. É um privilégio para quem prega, ser um embaixador do Senhor, né? Quando nós pregamos, irmão, nós nunca sabemos qual é a vida que vai mudar, qual que é a vida que vai ser transformada, e as aparências enganam. Às vezes você acha que é aquela pessoa que está concordando com tudo que vai se converter, e às vezes é aquela que está olhando, analisando, que acaba se convertendo. A gente nunca sabe, né, irmãos, a maneira que Deus fala ao coração da pessoa. Às vezes até a pessoa fica torcendo, né, quando ela traz alguém na igreja, para que a pessoa que está pregando fale daquele tema, fale daquele assunto. Às vezes suponhamos, a pessoa fuma, a outra bebe, aí ela vai para a igreja e fala, puxa vida, tomara que o pastor fala da bebida hoje ele tem que falar da bebida, hoje ele tem que falar do cigarro, porque, e não é assim que o Espírito Santo trabalha, irmãos. Às vezes é num outro assunto que Deus age na vida da pessoa, que a pessoa larga o vício, é uma coisa incrível. Às vezes é uma outra área que Deus fala ao coração da pessoa, dá aquela despertada, e a pessoa acaba falando, puxa vida, Deus falou comigo hoje. Então essa é a maneira do Espírito Santo agir. Nós pregamos, mas é Deus que trabalha com o coração das pessoas, através do Espírito Santo. E lá em Hebreus 12, nós vamos começar aqui, é um entendimento que nós estamos em cima dele aí, estudando. Depois até, quem estiver em casa pode dar uma lida nesse Hebreus 12 aí, que tem muita coisa boa para a gente poder ver. Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, é o nosso ponto de partida. Estamos ao vivo também no Face, né? Meu grande abraço a todas as pessoas da rede social aí, que têm nos acompanhado e compartilhado as nossas mensagens. Deus abençoe. Vamos lá, Hebreus 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, tem uma carreira que está proposta para nós, para mim, para você, para todos nós. Só que o Senhor está dizendo que o pecado tão de perto nos rodeia. E é tola a pessoa que acha que isso não acontece com ela, que ela é diferente. Ninguém é diferente, pessoal. O pecado tão de perto rodeia. Às vezes um elogio muda a cabeça da pessoa. Às vezes uma coisa que acontece é aquele pecado que tão de perto rodeia a pessoa, e ela, por não estar firme com Jesus, por não estar firme na fé, ela dá aquela derrapada e ela fala, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Quantas pessoas estão arrependidas e às vezes até pagando um preço alto, porque o pecado tão de perto estava rodeando, a pessoa bobeou, ela não soube discernir que aquilo não seria bom para ela, e ela acabou pondo tudo a perder, e alguns estão tentando orar para recuperar, outros estão até presos, né, irmão? Presos. A pessoa falou, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui entrar nessa? E outros ainda estão entrando em coisas que não é para entrar. Quer dizer, o pecado tão de perto nos rodeia. É alguma coisa que está mexendo, que ao invés de nos aproximar de Deus, está nos afastando. Então isso aí não pode ser de Deus, pessoal. Como é que Deus vai ter algo para nos afastar? Pastor, eu estou numa correria grande, não dá tempo nem de eu vir para a igreja. Eu não creio que foi Deus que estabeleceu essa correria para você, não. Eu não creio. Porque a pessoa corre, ela não está ouvindo a palavra, ela quase não tem o tempo mais para pegar a Bíblia, ela quase já não quer as coisas de Deus. Isso aí não pode ser do Senhor. Se ela despertar e dizer, peraí, o pecado tão de perto está me rodeando, mas eu não vou cair nessa.
Às vezes até o demônio está plantando uma mágoa aí, um rancor, né? Uma palavra que às vezes te falaram, você já estava tão bem, mas aquilo veio de novo para tentar roubar a sua paz, deixar você chateado, deixar você chateada. Mas ele diz aqui, né, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, é para ele que nós temos que olhar. Versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Irmãos, a palavra de Deus não é para nos abater. A pessoa ouviu a palavra e ficou abatida, não é para isso. A palavra de Deus é para nos corrigir. A hora que ela vem, e olha, irmãos, quando Deus ele dava aquela palavra, por exemplo, eu tenho dado esse exemplo quando estou falando desse assunto. Os dois irmãos lá, o Abel e o Caim, eles precisavam oferecer algo para Deus, os dois. O Abel decidiu oferecer algo bom para o Senhor, algo que era digno do Senhor. O Caim, muito despretensioso, quis pegar lá um negócio de última hora lá e levar. Deus não se agradou, irmãos. Não foi a igreja da graça, que não existia igreja da graça ainda naquele tempo. E nem um pastor Galhardo, porque o pastor Galhardo ainda era um projeto no coração de Deus naquele tempo, depois de muitos anos. Foi o próprio Deus, irmãos, que rejeitou a oferta do Caim. O Caim, sendo repreendido por Deus, o que ele deveria fazer? Pedir perdão. Mas não, pessoal, ele não aceitou a repreensão. Aquela revolta tomou conta dele, o semblante dele caiu, né? Mas não era isso que Deus queria. Quando Deus repreende uma pessoa, Ele está dizendo aqui, não desmaies o teu coração quando por eles for repreendido. Por quê? Porque Ele é um pai que Ele corrige o filho. Quer dizer, Ele deveria ter dito, não, puxa vida, às vezes a pessoa ela tá agindo errada, mas ela quer dizer que ela está certa. Por que ela está fazendo isso? Se Deus está falando, ela deve se render, porque existe dois grupos de pessoas. Olha o versículo 8, você vai entender que dois grupos de pessoas. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quer dizer, a pessoa que não quer aceitar a disciplina de Deus, não é a disciplina do homem. Se o homem falar para você fazer alguma coisa, você tem que trazer aqui para a palavra. Falar, mas peraí, mas por que eu vou fazer isso? Não, é de Deus. Não está aceitando a disciplina de Deus. Quando a pessoa não aceita a disciplina de Deus, a coisa fica séria, irmãos. E tem dois grupos, né? Ele fala que tem um grupo dos filhos, aqueles que aceitam a palavra, e o grupo dos bastardos, né? O bastardo, ele tem uma luta para aceitar a palavra do pai, né? E não quer aceitar, né? Ele acha que o pai está sempre errado, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Não, irmão, Deus ele é tremendo, Ele é Senhor. Se Ele está falando, Ele está certo. O erro não está nele. O erro não está. Quantas pessoas, irmãos, elas não querem se render, porque elas querem achar um ponto e elas não entendem que são elas que têm que mudar. Mas a palavra de Deus vem, como filho, a pessoa aceita. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, pastor, mas não está na igreja? O fulano casou na igreja.
A Beltrana casou na igreja. Os dois pegaram a bênção de Deus. Então, por que não são felizes? Eu não entendo, pastor. Por que ocorre? Irmãos, não se assombre com o que eu vou dizer para você. Uma boa parte das pessoas que fazem parte da igreja, quando eu falo igreja no sentido geral, não é só a igreja da graça, mas a igreja do Senhor, eles não têm a Bíblia como modelo, pessoal. Não tem. Tem marido que, para tratar a mulher, ele não usa a Bíblia. Ele não usa. Ele usa algo que ele aprendeu lá com o avô dele, com o pai dele, ou que ele aprendeu na rua, com os amigos. E tem mulher que, para edificar o seu lar, ela não usa a Bíblia não, pessoal. Para ela, a Sara foi até boba em ter feito aquilo lá com Abraão, em ter suportado e tudo mais. Fala, não, a Sara era Sara, a Ana era Ana, a Débora era Débora. Eu não tenho nada a ver com as mulheres da Bíblia. É por isso que acontece o que está acontecendo. Quer dizer, as pessoas, ao invés de seguirem o manual, que é a palavra de Deus, pastor, mas o que diz aqui nesse manual? O manual diz que o marido tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja, né? E a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Está escrito isso, mas se você tem ideia do número de pessoas que não seguem isso aqui que está aqui, a pessoa tem a vida financeira dela, ela deve dar a Deus o que é de Deus, tem uns que não dão. Não segue o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados. Muita gente não segue esse manual. Ah não, mas eu tenho a minha maneira, é o meu jeito de ser e tudo mais. Irmãos, quando nós aceitamos a palavra, entramos naquele rol, entramos para os filhos do Senhor. Agora resiste, não quer aceitar. O filho, pessoal, é o filho. Quer dizer, quantas vezes você como filho foi repreendido, mas por ser filho, à noite você estava lá na mesa do pai, é seu pai, né? É o meu pai, né? E tudo mais. Agora tem uns que não aceitam não, eles não querem aceitar, eles acham que aquilo que o pai está querendo não é o melhor, e o pai quer o melhor, pessoal. O Pai quer. Aonde Deus não vai querer o melhor para nós, se Ele deu Jesus para morrer pela gente, se Ele deu o Filho amado para morrer por nós. E Jesus fala uma coisa, lá em João 15, que muita gente ainda não pegou, ainda não entendeu isso aqui ainda. Está na igreja e tudo mais, mas tem uns que estão andando com Deus faz tempo, já se converteram, porque quando você lê o Evangelho, é Deus que está falando com a gente. O próprio Senhor veio e trouxe a vontade dEle para nós. Quer dizer, Jesus estava dizendo assim, olha, eu quero que você viva dessa maneira aqui, ó. Eu quero que você viva, não importa quantos anos você está vivendo da outra maneira. Mas você conheceu Jesus, agora Ele quer que você viva dessa maneira que Ele está falando. Você é obrigado a viver da maneira que Deus está falando? Não é, porque você tem livre-arbítrio. Nós não somos uma marionete, que Deus está segurando os fios na gente, né? Aí de repente Ele está lá me controlando. Aí eu quero parar no bar para tomar uma cachaça, aí Deus, Ele segura, como Ele está numa marionete, Ele vira assim o meu corpo, que Ele está com aquele fio, fala, não, você não vai beber não, vem para cá. Ah, eu quero me prostituir. Aí Deus segurando como se fosse uma marionete, Ele fala, não, Deus não é assim. Ele não tirou o nosso livre-arbítrio. Por quê? Para Ele ter a certeza se nós o queremos de verdade ou não. Porque se Ele controlasse a minha vontade, como queria ter certeza que eu estou amando a palavra dEle? Se Ele que me controla, né? Então, você acha que se eu chegar lá no botequim da esquina lá, falar assim, ô seu fulano, desce uma com limão aí para mim, né?
Ô pastor, o tempo que você está pregando o evangelho, a hora que o cara vai pegar, é capaz até de cair a garrafa no chão. Esqueça isso aí, irmão, isso é bobeira. Isso é bobeira. O cidadão vai lá pegar, e como ele ganha por dose, ele vai torcer para eu tomar umas 8 lá para a conta ficar alta, né? Para no final, né? Não vai pensar que vai acontecer alguma coisa com a garrafa, que a garrafa vai cair no chão, que não vai. Não, pessoal, o meu livre-arbítrio Deus não tirou. Agora, se na hora de eu ir até lá, para poder pedir essa com limão, eu falar, peraí, se eu fizer isso, eu vou desagradar o meu Deus, eu não quero. Eu não vou fazer isso, porque eu tenho um Senhor na minha vida, eu tenho um Deus na minha vida. Ele vai ter a certeza absoluta que foi por Ele que eu fiz isso. Agora, se Ele que controlasse tudo, né? Não, Deus não tirou o nosso livre-arbítrio. As pessoas que o servem porque realmente tomaram essa decisão em nome de Jesus. Olha João 15:11, o que ele diz? Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Irmãos, a vontade de Deus é que a minha alegria seja o quê? Completa. Ele não está dizendo que eu não vou ter lutas, que eu não vou ter batalhas, que eu não vou ter perdas, nada disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a vontade dele é que a minha alegria seja completa. Agora, pega o caminho religioso para ver. Deixa o caminho da palavra de Deus e pega o caminho religioso. Você não vai ter essa alegria completa nunca. Tem uns que eu não sei, por onde eles passam, eles ao invés de querer buscar Deus, querer se colocar diante do Senhor, querer mais da palavra, eles se tornam meus fiscais da igreja. Mas aquele não estava pecando, aquela não estava também, e aquele que diz que é de Deus, e aquela que diz. Mas irmãos, a gente tem uma luta tão grande para cuidar da vida da gente. Já pensou se a gente começar a cuidar da vida dos outros? Como é que vai fazer? Mas será que o fulano está bem? Eu não sei, irmão, eu não estou dentro do coração dele para saber. Se ele está dizendo que está bem, amém, é ele com Deus. Mas será que ela mesmo se converteu? Eu não sei. Mas o Senhor Jesus, Ele disse que Ele quer que a minha alegria seja completa. Então, por que não está sendo completa? Pastor, minha alegria não está sendo completa porque o meu filho não é do jeito que eu quero, a minha filha. A minha alegria não está sendo completa porque a minha mulher não é do jeito que eu quero, nem o meu marido. A minha alegria não está sendo completa porque eu precisava de mais dinheiro no bolso. Eu nessa situação que eu estou. Não, irmãos, nós temos que entender que nós não temos o poder de mudar uma pessoa. Deus é que tem esse poder. Eu não tenho que ficar olhando e achando que sou eu que mudo as pessoas. Às vezes um pregador chega no local, ele acha que Deus colocou ele lá para mudar aquelas pessoas. Irmãos, ele não tem poder para mudar ninguém. Às vezes tem até alguém na família dele que ele nem mudou. Quem tem poder para mudar as pessoas é o Espírito Santo. É Deus que muda as pessoas. Então ele tem que buscar, quer dizer, às vezes a pessoa acha que ela buscando a abundância de Deus, né? Ela vai ter mais de Deus. Não. Ela buscando a Deus, ela vai ter abundância. É diferente. Quer dizer, a busca tem que começar pela presença de Deus. Tem que existir em nós uma alegria completa. Às vezes você vê, a pessoa passou o final de semana, nem convertida ela é, chega segunda-feira, toda feliz ali onde trabalha, pessoal, bom dia, e tudo mais. Aí a pessoa fala, nossa, você está todo feliz aí na segunda-feira, o que aconteceu? Você viu o passarinho o verde, o azul, não sei, e tudo mais, e aquela coisa. Ele fala, não,
eu estou feliz porque eu comecei a beijar na sexta-feira, fui beijando no sábado, beijei no domingo e estava beijando até agora. Você fala, o que é isso, meu irmão? Beijou? Sexta-feira eu beijei uma, depois beijei outra no sábado. Está amarrado, pastor. Está amarrado é você ter Jesus e não conseguir ter alegria. E o cidadão com um pecado tremendo do inferno está dando risada à toa. Isso que está errado. É isso que está errado. O cidadão sabe que se ele morrer hoje, principalmente os que conhecem a palavra, não tem salvação, irmão, em estar lá. E a pessoa que diz que tem salvação, sabe que a hora que Jesus voltar, isso aqui é tudo passageiro, uma hora nós vamos embora, não consegue ter alegria. Não, isso que está errado. Quer dizer, isso que está errado. Quer dizer, uma pessoa que se diz tão religiosa, nem alegria tem. Irmãos, se a igreja se mostrasse com uma alegria completa, eu estou dizendo a igreja no sentido geral, não ia ter lugar, irmão, não ia ter lugar. As pessoas iam olhar e dizer, mas por que você é assim? Aí eu sou assim porque eu tenho um Deus, irmão. Nossa, você teve uma perda agora. Ah não, mas eu tenho um Deus, irmão, eu vou me apegar com Ele. Ele é Senhor. Nossa, meu irmão, você tem uma paciência com a sua esposa, com o seu marido. É porque eu tenho um Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa, irmão, você tem os seus filhos. Como você ama o seu filho. Como você ama o seu pai. Ah, meu irmão, glória a Deus. Depois que Jesus entrou na minha vida, olha, eu tenho uma alegria dentro de mim. Em nome de Jesus. É isso que vai fazer com que as pessoas mudem. Quer dizer, essa alegria. Eu não sei você antes. Irmãos, eu conheci algumas pessoas antes que se diziam evangélicas. Eu podia ver várias coisas na vida delas, mas eu não via alegria. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, tenho-vos dito isto, que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Quer dizer, aquela alegria de ter um Deus, de ter um Senhor. A igreja tinha essa alegria, a igreja perseguida, e a igreja apanhava, os discípulos morriam, e eles continuavam com aquela alegria, com aquela busca e tudo mais. Mas às vezes você não vê isso. Será que a pessoa pegou o caminho certo do Senhor? Será que não faltou algo acontecer? Porque algo precisa acontecer. Nós não nascemos com a palavra, irmão. Às vezes até a pessoa está lá e fala, meu irmão, você se converteu quando? Aí a pessoa diz assim, não, eu já nasci num lar evangélico. Amém, você pode ter nascido num lar onde as pessoas já serviam a Deus. Mas a decisão tem que ser da pessoa. Vai ter um dia que ela vai ter que tomar a decisão dela. Ah não, porque o meu avô, meu pai, minha tia, a minha família toda é evangélica. Sim, mas que dia que você tomou essa decisão? De você servir a Deus de verdade. Você pode dizer o dia que a palavra de Deus foi dada, e aquele dia, mesmo estando dentro da igreja, você deixou de ser Jacó para ser Israel? Porque um dia o Jacó precisou deixar de ser Jacó, né? Porque o Jacó significa suplantador, né? Mas um dia ele teve uma luta grande lá com o anjo, com o próprio Senhor, e ali ele segurou e tudo mais. Então a partir daquele dia, tanto é que tem gente que diz, né? Não, eu estou na igreja desde 1900 e tanto, mas no ano tal que eu tomei uma decisão séria. Tem gente que está na igreja há anos, nem a Deus dá o que é de Deus, pessoal. Esses daí arrumaram uma maneira de servir a Deus, outros dizem que assiste só pela televisão, né? Aí chega na hora de dar o dízimo, dá pela televisão, né? Como é que faz para poder dar o dízimo pela televisão, né? Ah, eu fico lá com o envelope lá. O missionário não pega na televisão, põe de volta no bolso, né? Ele não quer pegar. Quer dizer, irmãos, congregar é bíblico, está na Bíblia, está em Hebreus 10, 25. A pessoa que não congrega, ela não está, essa palavra ainda não entrou, ainda não faz parte dela. Você vai entender lá em Tiago, por que nós não nascemos
com a palavra. Tiago 1, seria tão bom se a gente nascesse já, né? Mas não existe isso aí não, pessoal. Nós nascemos debaixo de uma natureza, se nós não aceitarmos o Senhor, nós não precisamos fazer nada de errado para perder a salvação, não. Porque nós não nascemos com a salvação. Às vezes a pessoa pensa que o homem precisa errar para ir para o inferno, né? Ele não precisa errar para ir para o inferno. Ele não nasce na natureza de Deus. Ele não precisa errar. Se ele não aceitar o Senhor Jesus, ele não tem a salvação. É uma coisa incrível isso que eu estou dizendo, né? A pessoa às vezes não aceita. Olha Tiago 1, versículo 19. 1,19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Agora ele fala aqui, versículo 21. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Irmãos, se a palavra fosse fácil de entrar, ela não precisaria ser enxertada. Um enxerto, irmãos, não é um fenômeno comum. Um enxerto é um enxerto. Quer dizer, não é o mesmo corpo. Por exemplo, a pessoa precisa de um enxerto. Naturalmente, esse enxerto não vai acontecer, se ela precisar de um enxerto. Até o médico falou, nós vamos fazer um enxerto. Então, vamos deixar amanhã, ele vai dormir, e amanhã o enxerto vai ter ocorrido. Não, vai ter que tirar uma parte lá do corpo, ou do corpo dele, ou de outro, né? No caso de carne, não vai dar certo o outro, tem que ser da própria. E enxertar. Então, suponhamos que uma pessoa não tenha santidade. Irmãos, às vezes as pessoas não estão percebendo. O vício da prostituição é um vício tão ruim quanto a cocaína, quanto a maconha, quanto a cerveja, o cigarro, a cachaça. Porque é um vício que destrói. A pessoa que é viciada em prostituição, ela tem a sua vida destruída. Você vê que os casos mais famosos que a gente conhece, a pessoa pode ser a melhor na área dela, mas se ela é viciada em prostituição, ela vai lá para o buraco. Mas o que aconteceu com aquela pessoa que era viciada em prostituição e não é mais? Ah, pastor, foi uma palavra que ela pegou de santidade. Não, irmão, não é só isso. A palavra de santidade todo mundo pegou. É que não foi enxertada em alguns, na pessoa foi enxertada. Depois que a palavra de santidade ela é enxertada na pessoa, ela não quer mais saber de prostituição. Ela não quer. Você pode ver, tem gente que não pode ver uma novelinha, né? Aquela coisinha picante, né? Porque sempre tem, né, pessoal? Se o autor da novela não colocar nudez, prostituição, adultério e pecado, o mundo não vai assistir. O mundo não vai. Você acha que o mundo vai assistir uma novela que não tem alguém que mostra uma parte nua, né? O mundo não quer saber disso aí. O mundo quer saber. Então, enquanto a pessoa não tiver a palavra de Deus enxertada nela, ela vai querer ver essas coisas, ela não consegue. Aí depois ela se condena, e ela faz mais ou menos como Lutero, antes de conhecer a palavra, fazia. Martinho Lutero, antes de conhecer a palavra, ele andava com chicote, e ele errava, e ele dava o chicote nas costas dele, porque ele não conseguia aceitar aquele erro dele. Mas depois que a palavra de Deus é enxertada, por exemplo, tem gente, pessoal, que pode casar uma vez, 2, 3, 4,
nunca vai fazer uma pessoa feliz, porque a palavra de Deus não foi enxertada nela ainda, de como se trata uma pessoa, de como se ama uma pessoa. Ela não quer mudar o jeito dela, ela não quer, é o jeito dele, é o jeito dela. Agora, o dia que a palavra de Deus for enxertada, o dia que for, até tem uma pessoa que escreveu um livro, foi muito feliz, né, a respeito de casamento, né? Quer dizer, foi feita uma pesquisa entre o casal, e aí perguntaram o que o marido mais queria, e o que a mulher mais queria, e se chegaram a um denominador comum. O que a mulher mais quer num casamento? O que a mulher mais quer num casamento é ser amada. É o que a mulher mais quer num casamento. Ser amada entra compreensão. Entra compreensão também. Então, eu não sei o que ela reclama, porque eu quero amá-la o dia todo. Não, mas entra compreensão, entra outras coisas, né? Entender que às vezes tem uns dias que a mulher não está bem. Isso faz parte do amor, né? Também, né? Talvez para o homem seja muito difícil entender, porque ele não tem esses dias, né? Alguns homens até parece que tem, né? Mas não tem, né? Aí tudo bem, a mulher quer ser amada, e o homem? O homem quer ser respeitado, é uma coisa incrível. O homem, ele quer ser respeitado. Então, quer dizer, às vezes um comentário que a mulher faz, ela denigre o seu marido. Ela não respeita o seu marido na hora de falar. Mas está só nós dois aqui, eu vou falar. Não, eu respeito. Quer dizer, então, ela quer ser amada e ele quer ser respeitado. Quer dizer, agora, claro, às vezes inverte. A mulher quer ser respeitada, o marido quer ser amado. Mas na sua grande maioria, é assim, né? Por exemplo, às vezes o marido, ele faz algo, e a hora que ele terminou aquele algo, ele quer ser respeitado. Nossa, isso aí que você fez, né? E tudo mais. E a mulher quer ser amada. Só que são pessoas, irmãos, que eu estou dando essa palavra, e eles não querem deixar a palavra de Deus ser enxertada. Não querem. Eles acham que vai acontecer uma coisa naturalmente. Você vai continuar sendo o mesmo homem, e o seu lar vai ser uma maravilha. Você vai continuar sendo a mesma mulher, e o seu lar vai ser uma maravilha. O pastor vai continuar sendo sempre o mesmo, ele não vai aceitar opinião de ninguém. Pastor, posso dar um toquinho? Não, irmão, eu não aceito crítica, eu não aceito, eu estou fazendo do meu jeito. E ele está achando que as coisas vão melhorar, mas não vão, não vão. Tem coisas, irmãos, que elas só mudam quando nós deixamos uma palavra ser enxertada em nós. Porque ela é enxertada, nós não temos essa palavra, nós ainda não temos. Então a pessoa ela quer casar de novo. Não adianta, irmãos, não adianta, vai dar o mesmo problema. Daqui a pouco ela vai estar fazendo as mesmas reclamações que ela fazia antes, a mesma. Aí quer mudar de casa, não adianta mudar de casa, o problema não está na casa. O problema não está nos vizinhos, o problema não está ali. É uma palavra que não foi enxertada da alegria completa. Aí não, então ela acha que essa alegria está nas pessoas, está no marido, está no filho, está na filha, está nisso. Não, é uma palavra, é uma palavra. Eu fiquei até impressionado esses dias a respeito de uma carta que um adolescente deixou para os seus pais, né? Ele tirou a sua própria vida de uma maneira cruel, e ele deixou ali uma carta escrita, dizendo que a única coisa que ele queria era colo. É incrível isso, né? Colo, né? Mas como colo? Eu lhe dou tudo. Não, mas ele queria o colo, né? Mas dou tudo, dou isso, dou aquilo, e dou mais isso, e dou mais isso, e dou isso. Ele queria o colo, é uma coisa incrível, né? Se os pais soubessem que ele queria o colo, né? Eles teriam dado, né? Mas às vezes, né, irmãos, você me vê aqui,
eu te vejo aí, nós parecemos tão fortes, né? Quando você passa para mim, isso eu passo para você, nós parecemos tão fortes, como é que nós vamos ajudar um outro? E às vezes nós precisamos, pessoal, precisamos de uma palavra enxertada, uma palavra que vem, aquela palavra, irmãos, que faz a mulher ver o marido totalmente diferente, que vê o marido, ver a esposa totalmente diferente, ver a família totalmente diferente. Essa palavra precisa ser enxertada. E a pessoa está achando que vai sentar na cadeira da igreja aí e vai acontecer isso naturalmente. Irmãos, para uma palavra ser enxertada é uma batalha. Mexe com a gente. Porque não está na gente aquilo. Quer dizer, aquilo que quer mudar a minha natureza, o meu jeito de ser, a minha maneira de ser. Mas se Deus está querendo enxertar essa palavra em mim, que Ele enxerte, que Ele realmente faça em mim, né? Porque às vezes a pessoa acha que tudo que ela está fazendo é certo. A Bíblia fala isso. Nós achamos que tudo que nós estamos fazendo está certo, até chegar alguém para a gente e mostrar que não está. Aí você olha e fala, realmente eu não tinha parado para pensar nisso, dessa maneira. Mas é porque a palavra de Deus, ela vem para que nós possamos ter alegria completa. Ah, pastor, às vezes eu sinto vontade do mundo. É porque você não está tendo alegria completa ainda com o Senhor. Ainda não está, é alguma coisa que ainda é uma coisa de Deus, que ainda não foi enxertada em você. Porque uma pessoa que está com Deus, irmãos, ela não tem falta do mundo. Ela não tem, o mundo não faz falta para ela. As coisas do mundo, você pode ver, tem gente quando dá uma escapada, corre para o mundo, porque o mundo ainda faz falta para ela. Ela ainda não teve aquele encontro verdadeiro, aquela palavra ainda não foi enxertada. A palavra foi dada. Mas o que acontece? Vamos terminar lá em Lucas 8? Lucas capítulo 8. Você vê, às vezes tem dois povos no mundo que não se entendem, né? Eles não se entendem. Já tentaram a paz, já tentaram tudo, né? Parece que é um povo que sente prazer na guerra, na briga, na luta, né? Aí você pega lá os dois, tenta reunir. Daqui a pouco a pessoa fala, pastor, eu não entendo como é que pode dois povos não se dar bem. Até as pessoas dizem, né, foi feito um estudo, que isso aí partiu do Ismael, né? Que o Isaac teve a bênção e o Ismael não. Então o Ismael levantou um outro povo. Então até hoje eles estão em briga, estão em discussão. Pastor, isso que eu não entendo. Não precisa ir muito longe não, irmãos. Tem casal que mora no mesmo teto e não se dá. Não. Você não precisa ir muito longe, né? Ah, pastor, um dos dois precisa se converter. Tem uns que a família toda está dentro da igreja. E eles não se dão. Não se dão. É filho que não se dá com o pai, conhece a palavra. Pai que não se dá com o filho, conhece a palavra. Conhece. Conhece. Quer dizer, você está indo lá longe, né? Aonde dois povos não se dão. Às vezes tem um obreiro que não olha para a cara do outro, irmão. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Um pastor que não cumprimenta o outro. Dentro da igreja. Quer dizer, o que está faltando? Uma palavra que foi dada e não foi enxertada. Às vezes a pessoa até recebeu. Olha aí Lucas 8, versículo 11. Nós vamos para a explicação da parábola do semeador, né? Lucas 8, 11. Jesus começa a explicar a parábola, ó. O versículo 11, ó. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é dada para todos nós. Aí o que acontece, ó? Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem credo. Quer dizer, então a pessoa, ela ouviu,
ela sai da igreja, ou onde ela ouviu a palavra, aí aquela palavra é tirada dela. De que maneira que é tirada? Eu não sei, pode ser de várias maneiras, mas ela recebeu a palavra, mas aquela palavra foi tirada. Por exemplo, não, eu vou viver em santidade, mas ao caminho de casa, um demônio vem e tira aquela palavra da pessoa, e ela esquece esse negócio e volta a ser quem ela era. Aí ele fala depois, os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Quer dizer, tem gente que vai indo bem até ser tentado. Por exemplo, tem homem que não peca, enquanto ele não arrumar uma mulher, ele não peca. Aí de jeito nenhum, arrumou, já era, irmão. Negócio incrível. Tem mulher que vai bem, não, eu vou viver em santidade agora. Aí ela fala, olha, faz um tempão que graças a Deus eu não peco, até conhecer um namorado. Aí cai. Quer dizer, essas são as pessoas que elas recebem com alegria, só que daí vem a tentação e a pessoa não aguenta. Ela recebeu a palavra com alegria, ela fez planos, ela ali, você lembra da palavra enxertada que tem que ser? Ela recebeu a palavra, mas só que depois alguma coisa veio, e ele diz aqui, num tempo da tentação se desvia, que tem gente que está indo bem até ser balançado, a hora que é balançado aí a pessoa fala, mas o que eu vou fazer? A gente é assim mesmo, todo mundo está fazendo. Olha o versículo 14, aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Quer dizer, esses estavam bem, mas aí um cuidado com uma coisa, com a outra, eu tenho isso aqui, mas eu posso ter isso também, eu posso ter isso aqui também, eu também posso ter aquilo, e eu quero viver cada vez mais para ter. Aí eu quero viver cada vez mais para ter, mas eu não quero mais ser, eu só quero ter. Quer dizer, então são pessoas que os cuidados da vida vão mexendo com ela. Ela estava bem, ela recebeu a palavra, ela estava bem, mas daí começa a vir uma coisa, começa a vir outra, quer dizer, mas daí o Senhor, ele fala, no versículo seguinte, no 15, e aqui caiu em boa terra, estes são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Esse aqui recebeu o enxerto. Esse aqui recebeu. Aquele que bebia, por exemplo, o pastor Jaime era alcoólatra, mas um dia ele recebeu essa palavra da libertação que o libertou do alcoolismo. Ele nunca mais bebeu, irmão, nunca mais. Faz mais de 30 anos que ele não bebe, ele era alcoólatra mesmo, né? De ter as mãos, os pés inchados, de não conseguir nem trazer o copo, a xícara de café de manhã para a boca, de tanto que ele tremia. Mas ele recebeu a palavra que foi enxertada. A pessoa pode, irmão, ser a pior pessoa do planeta, mas a palavra enxertou, a pessoa já pensa, não, eu vou ser diferente a partir de agora. A partir de hoje isso aqui vai mudar. A pessoa pode até ter aquela idolatria, né? Aquela coisa que a pessoa tem com idolatria. Às vezes tem pessoas que têm altares, né? E eu até me lembro de uma senhora, ela pode estar até me assistindo, a família dela está me assistindo, nós a chamávamos de Batiã. Ela era a avó de toda aquela turma lá, de todo o pessoal, ela era avó. E ela se converteu. E você sabe que a pessoa oriental, ao invés dela falar pastor Galhardo, ela falava Galhardo pastor, né? E ela falava Eduardo pastor, Galhardo pastor. Eduardo pastor, o que é certo? Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Aí eu me lembro que eu fui à casa dela e ela tinha um bar, né? Um bar. Mas era um bar com muitas bebidas. E ela falou assim para mim,
Eduardo pastor, isso aqui é certo ou errado? Eu falei, não, a bebida é errado. A bebida não é bom. Era uma senhora, quer dizer, tinha já uma idade avançada, que eu deveria respeitá-la muito. Mas ela me respeitou como autoridade espiritual. Ela falava, então, Eduardo pastor, tira então esse daqui. Tira. Esse aqui não é bom então. Aí o que eu fiz? Eram bebidas caríssimas. Eu jogava fora ali mesmo, né? Algumas, porque era tanta garrafa que a gente teve que levar uma, jogar fora e tudo mais. E ela foi perguntando. Aí chegou ali numas imagens de escultura. Esse aqui é certo? Eu falei, não, esse não agrada a Deus. Ela falou assim, então tira. Então tira. Pode tirar. Eu falei, a senhora me dá permissão para tirar? Tira, esse não é bom. Se diz na palavra que não é bom, então esse não é bom, então tira. Aí nós tiramos. Irmãos, a parte que mais pegou, ela por ser oriental, ela tinha um local onde ela fazia suas orações para os seus antepassados. E ali ela colocava fruta para os antepassados e tudo mais. E era ali que ela fazia suas orações pelo marido dela que havia morrido. Ela falou assim, eu quero que Eduardo pastor entre aqui. Aí eu entrei, ela falou, e esse aqui? Esse altar que eu tenho, errado. Eu falei, minha irmã, a senhora tem que guardar o seu marido no coração. Não tem mais nada que a senhora possa fazer que vai chegar até ele e tudo mais. Irmãos, ali tinha a cinza do marido. Ali ela oferecia para os antepassados os alimentos, a fruta para o marido. Ela falou, então, Eduardo pastor, tira tudo daqui, que eu quero agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. Eu falei, a senhora tem certeza que a senhora quer que tire? Ela falou, não, eu quero que tire. Irmão, sem nenhum exagero, essa mulher ganhou a família toda dela para Jesus, pessoal. Toda. Inclusive, um dos netos dela, tenho muita amizade com ele até hoje. Ele congrega numa igreja nossa, é uma das pessoas muito bem sucedida no Brasil. E ela falava para mim, eu quero ganhar neto meu para Jesus. Eu vou ganhar neto meu para Jesus. Eu falei, isso, irmã, fica firme mesmo, em nome de... Eu vou. E um dia, numa oração que eu fiz, ela tinha uma bengalinha, que ela andava com a bengala. E ela jogou aquela bengala para cima e começou a correr no corredor da igreja. E o pessoal começou a bater palma. E aí eu estou lá, nós agradecemos Jesus, louvamos a Deus. Aí daqui a pouco eu estou lá, acabou o culto. Um homem desse tamanho, grande, com uma camisa, eu lembro até uma camisa toda estampada, batendo no meu escritório lá. Eu peguei a Bíblia e falei, o senhor que é o pastor daqui? Eu falei, sou eu. Ele falou, pastor, eu trago essa mulher aqui na igreja há muito tempo, essa mulher não anda. Eu tinha que pôr ela num carro e eu tinha que tirar ela do carro. O que aconteceu, pastor? Que ela está sem a bengala, que essa mulher está andando, ela está entrando no carro, está saindo do carro e tudo mais. Eu falei assim, ó, Jesus a curou. Ele caiu de joelho no chão, ele falou, eu quero Jesus. O Josvaldo, eu falei assim, irmão, ele falou, eu quero aceitar Jesus agora, eu quero aceitar, porque eu estou acostumado, eu vi o que Deus fez, Deus curou essa mulher, ela não andava sem a bengala, eu que tirava ela do carro, punha no carro. Irmãos, esse homem foi, toda a família dele se converteu, em nome de Jesus. Quer dizer, uma palavra que foi implantada, os 2 taxistas que levavam ela se converteu, os 2, porque viram o que aconteceu. Irmãos, Jesus quer a nossa alegria completa. Eu não sei quanto doeu para ela, doeu em mim tirar aquilo. Imagine para ela, quanto que não doeu tirar aquilo que significava a crença dela. Mas a palavra de Deus foi enxertada nela, e ela se converteu. E ali ela tomou a decisão,
E ela voltou a trabalhar depois, com mais de 70 anos, porque quis. Ela falou, não, agora eu estou me sentindo bem e tudo mais. Irmãos, é uma história, eu sei que muitos familiares dela podem estar me assistindo. Eu falo isso para a glória de Deus. Essa palavra caiu na boa terra. Porque ele diz aqui, a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, irmão. Jesus quer a nossa alegria completa, irmão. Vamos levar essa alegria completa. Sua mãe vem te visitar, o seu pai quer ver essa alegria completa em você, o seu irmão, a sua irmã, as pessoas que você trabalha. Jesus tem uma alegria completa para nós. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.